Bom dia, meus amigos telenautas, começando mais uma semana animada. Hoje está tudo muito animado aqui, segunda-feira, dia de São Jorge, dia 23 de abril de 2012. Iniciamos mais um programa AGRH. Conta-se que um professor preparou a sua sala para dar sua aula. E ele estendeu um enorme lençol branco numa das paredes da sala. À medida que os alunos iam entrando, tinham sua curiosidade despertada por aquela coisa estranha, né? Um lençol enorme numa parede, estendidos ali, né? O professor, ele iniciou a aula e perguntou aos alunos o que eles estavam vendo naquele lençol. O primeiro que se manifestou disse que viu um pontinho preto, um pontinho negro, né? E no que foi seguido pelos demais, ele perguntou para o outro, perguntou para mais um, e todos diziam a mesma coisa. Olha, eu estou vendo o pontinho negro ali, né? Todos conseguiram ver o pontinho negro que fora colocado de propósito no lençol. Depois de perguntar a todos se o ponto negro era a única coisa que viam e ouvir a resposta afirmativa, o professor lançou outra questão. Vocês não estão vendo todo o resto do lençol? Vocês conseguem somente ver o ponto e não percebem a outra parte do lençol, que é muito mais extensa. Naquele momento, os alunos entenderam o propósito da aula: ensinar a ampliar e educar a visão, para perceber melhor o conjunto e não ficar atento somente aos pormenores ou às coisas negativas. Essa é, na maior parte das vezes, a nossa forma de ver as pessoas e as situações que nos rodeiam. Costumamos dar um peso exagerado às coisas ruins e pouca importância ao que se acontece de bom. Para a gente começar melhor a semana, então, vamos começar a olhar as coisas boas que aconteceram e que estão acontecendo e certamente acontecerão nesta semana, ok? Então, uma ótima semana para todos nós aqui. Bom dia, Ana Paula! Bom dia, Quirino. Bom dia a todos os nossos telenautas. Já estamos no mês de abril, hein? Próxima segunda, feriado, depois começa maio. E vou pegar o gancho desta fábula lida pelo Quirino para pedir para que você agora preste atenção nas dicas que são muito importantes, numa atitude que passa pela cabeça de todo profissional: pedir aumento para o seu chefe. Tenho certeza que já passou pela sua cabeça pedir um aumento e não sabia como fazer. A primeira dica, que eu vou incluir então nessas 10 que eu vou passar para você agora, é olhe o todo. Não fique só pensando na parte negativa, não vá já pensando que vai ter uma resposta não ao seu pedido. Olhe o todo e preste atenção nessas dicas que você vai ter um grande sucesso, ainda que a sua resposta no momento for não. A primeira dica é: tenha uma postura madura e bom senso. É a postura de todo bom profissional, que é o que a empresa espera, que é o que o seu líder espera: maturidade. Número 2, escolha o momento certo. Por exemplo, quando o seu trabalho estiver num bom desempenho, quando o seu trabalho estiver sendo elogiado. Aproveite esse gancho quando você estiver aí num pico de sucesso do seu desempenho profissional e peça para o seu chefe o seu merecido aumento então. Terceira dica: saiba por qual momento a sua empresa está passando. Se a sua empresa está num momento ruim financeiramente, ruim comercialmente, não é hora de pedir este aumento. Não vai fazer parte da previsão da empresa dar aumentos, contratar pessoas no momento que a maré estiver meio baixa para eles. Então, tenha este cuidado.
Número 4, marque uma reunião formal com o seu chefe. Nunca dê indiretas em momentos ou reuniões informais. Nada mais chato do que você jogar piadinhas para o seu chefe durante um cafezinho, durante um almoço, durante uma confraternização sobre esse assunto que é muito importante e que você tem que tomar como importante e se colocar assim frente ao seu chefe. Número 5, nunca use de intimidação nem blefe sobre propostas. Não intimide, não coloque seu chefe contra a parede e não diga que tem uma proposta caso você não tenha de verdade. Sabe o que pode acontecer? Ele simplesmente pode pedir então para que você organize o seu desligamento e prepare uma outra pessoa para tomar então o seu cargo. Cuidado com esse blefe. Número 6. Nunca se faça de vítima para o seu chefe. Não precisa ficar chorando as pitangas para pedir para que ele aumente o seu salário ou te dê alguma melhora aí de remuneração. Lembre que remuneração abarca todos os seus benefícios, tudo que a empresa te dá de bacana, carro, celular, notebook e os outros benefícios obrigatórios, além do salário em si. Então, não use a postura de vítima para conseguir isso. Número 7. Tem uma proposta concreta e embasada para levar para o seu chefe, porque talvez ele te pergunte: o que você espera? Quanto de aumento você acha que realmente merece? E esteja pronto para negociações. Talvez você chegue com um valor para ele e ele te dê uma contraproposta. Esteja pronto para isso, mas já vá pensando na sua real necessidade financeira. Isso é muito importante para negociar. Número 8. Justifique o seu mérito a partir de dados do seu desempenho, que deve ser maior do que aquilo que é já de obrigação do seu cargo. Sabe aquela velha máxima de exceder as expectativas do cliente? Isso também vale internamente. Sempre exceda as expectativas do seu chefe, da sua equipe, da sua empresa como um todo. Isso conta muitos pontos na hora de você pleitear um aumento na sua remuneração ou somente no seu salário. Número 9. Mostre o quão positiva é a sua imagem como profissional com os seus pares, na sua equipe e também com os seus clientes. A imagem do profissional conta muito, porque fala muito sobre a cultura e sobre a imagem organizacional fora da empresa. Isso também conta pontos na hora de pleitear este aumento. Número 10, e não menos importante, é a dica do recebeu não? Não tem problema. Continue com a postura madura e de bom senso do início da negociação, para que as portas fiquem abertas, para que vocês possam voltar a tocar neste assunto. Muitas vezes você nem vai precisar lembrar o seu chefe, ele mesmo, quando a situação da empresa estiver melhor, vai te chamar para conversar e retomar este assunto, e aí vocês chegarão num denominador comum. O importante é a sua postura madura de profissional, embasado com todos estes dados e essas dicas que a gente deu para vocês. E se vocês ficaram com alguma dúvida, ainda não sabem como devem começar, mandem suas perguntas. A gente vai respondendo durante o programa ou mande o seu e-mail, que a gente pode mandar também o nosso contato e a gente trocar algumas ideias sobre esse assunto que é bastante importante e que tira o sono de tantos e tantos funcionários. Não tem porquê, né? É mais simples do que a gente imagina, ok? Concorda, querido? Eu concordo. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você quer melhorar a tua vida, você quer ganhar mais, é investir no teu trabalho, procurar uma maneira de perceber na empresa como você pode trabalhar para atrair resultados melhores, começar a se preocupar não só com o teu trabalho, mas também com o trabalho dos outros, né? Procurar ter uma visão mais macro sobre a empresa, se situar melhor, ter uma postura mais adequada, começar a cuidar mesmo de você, da tua carreira, porque às vezes você pensa que você está fazendo um ótimo trabalho, mas as pessoas não estão vendo, né, como o que você está fazendo, ou não conhecem o seu trabalho.
E isso é muito ruim, né? Em uma empresa, porque às vezes o funcionário acha que ele está para ser promovido e as pessoas nem lembram que ele existe dentro da empresa. E já vi casos também do funcionário que o funcionário é promovido e ele estava esperando ser demitido, né? Então é um problema é um problema de comunicação, um problema de relacionamento. Então tudo tem a ver dentro da empresa. Se você acha que só cumprir a sua obrigação é motivo para você ter um aumento salarial, eu acho que não, né, Ana Paula? Eu acho que não. Porque você tem um contrato de trabalho, você assina um contrato de trabalho onde você tem que fazer determinadas coisas, existe uma descrição de função e você está fazendo tudo aquilo para receber aquela remuneração pela qual você foi contratado. A partir do momento que você começa a fazer outras coisas a mais daquilo do que você deveria ter feito, aí sim você pode começar a pensar em ter uma remuneração melhor ou ter uma premiação. A gente já falou sobre um tema também que é muito importante nesse momento, que é o feedback. Se o seu líder não tem esse hábito de te dar o feedback, ou mesmo a sua equipe, peça, né? Não fica com essa dúvida que o Quirino está falando, né? Fica expectativas versus percepção do outro, né? Como eu estou sendo percebido, como eu quero ser percebido, como eu estou me desempenhando. O outro vai te falar isso, então não se acanhe, peça esse feedback, não há problema nenhum. Vai até te situar um pouquinho nessa situação, dessa realidade, né, de como as pessoas estão te vendo e como elas esperam te ver. Né? Vocês vão alinhar essas expectativas, isso é muito importante. Alinhar as missões, alinhar as expectativas, seguir no mesmo norte, é isso que a empresa espera de você. Então não tem problema, peça o feedback, não é chato. As pessoas me perguntam, mas o meu chefe não vai achar ruim se eu perguntar para ele? Muito pelo contrário, né? Não tem por que achar ruim. Se ele não tem este hábito, talvez você até sutilmente provoque nele para que ele está me perguntando isso, né? Talvez você provoque nele essa mudança de atitude. Seja você aí a mudança, né? Ouvimos tanto essa frase. Seja você a mudança que você quer ver no mundo, seja você a mudança que você quer ver na sua organização, né? E pedir o aumento, nada mais justo se você está fazendo por merecer, mas é como o Quirino falou, e como a parábola disse, não é uma situação, mas é o todo. Olha o todo, olha o seu desempenho, olha as mudanças que você provocou positivas na organização. Também não adianta aquele aumento, né, Quirino? Se a gente só tem retorno negativo e acha por motivos pessoais que não estão embasados profissionalmente, que merece um aumento. Então, olha o todo. Olha o seu desempenho profissional, olha o seu relacionamento interpessoal, olha a sua postura hierárquica de respeito com os seus superiores, olha a sua imagem perante os clientes, perante os fornecedores. Vá contando pontos, coloque mesmo num crivo, se tá ok, se não tá, e melhore. Quando você achar que tá ali já no topo do merecimento e que tem as informações concretas, leve para o seu chefe, né? Peça esse aumento e nunca passe por cima dele. Se você tem um superior imediato, é com ele que você deve falar. Nunca passe por cima, nunca faça tumultos pelos corredores, nunca fique com comentários em cafés. Postura madura, primeira dica para pedir este aumento, para pleitear e negociar o que você acha que você merece, ok? Querida? Muito bom, Ana Paula. Nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Não saia daí, fica com a gente, nós já voltamos rapidinho, tá? Construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história
história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes. Faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. De volta com o programa GRH. Depois do primeiro bloco, onde nós tivemos as dicas da Ana Paula, e olha, hoje foi muito bom, parabéns, viu, Ana Paula? Gostei muito das dicas, eu também estou pensando em pedir um aumento, eu acho que eu vou hoje mesmo, viu? É claro, porém, lembrando que você tem que sentir-se merecedor para conseguir. A próxima atração do nosso programa é um rapaz, é um jovem, né? É um jovem senhor que eu gosto muito, é um grande amigo, uma pessoa que tanto eu e a Ana Paula admiramos muito. Nós trouxemos hoje para ser entrevistado Walter Assunção. Walter Assunção é diretor da MVA,
é psicólogo e Master Coach. Bom dia, bom dia, Walter Assunção. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, querido. Bom dia, Ana Paula. Prazer estar aqui de novo. É uma honra enorme estar nesse programa que, a cada dia que passa, enobrece mais a área de recursos humanos. Walter, eu queria que você começasse falando um pouquinho da MVA. Ok. A MVA Treinamentos nasceu... na verdade, como resultado de... Você pode começar pela sua carreira, né? Falando um pouquinho. Ok, eu sou psicólogo, fiz psicodrama, fiz terapia organizacional, fiz MBA, fiz uma hipnologia, sei lá, um monte de coisas. E ao longo da minha carreira, eu me especializei em treinamentos, principalmente de lideranças, né? E eu percebi recentemente, através dos resultados do trabalho, que havia criado um método, uma forma diferente de desenvolver pessoas. Eu estava fazendo em sala de aula coisas que as pessoas não fazem normalmente e obtendo resultados muito interessantes com isso. E foi aí que eu resolvi investir no nome MVA, que é Método Walter Assunção, como resultado de tudo isso. Que interessante. Legal. E a gente está curioso para saber que método é esse, né? Fala um pouquinho desse produto, não basta falar só de MVA, método Walter Assunção. Tá. Que método é esse, Walter? Vamos lá. Eu resolvi trazer para a sala de aula algumas atividades que são ligadas tanto ao psicodrama, quanto à psicologia tradicional, quanto à biodança, bioenergética e principalmente a metodologia do coaching. Então, em sala, a gente trabalha com todos os canais de aprendizagem, tudo aquilo que é interessante para que a pessoa coloque realmente o trabalho em prática. Esse método ele consiste no seguinte: nós começamos sempre o treinamento com uma parte vivencial e depois a gente teoriza em cima daquilo. Porém, a pessoa tem sempre uma missão, ela vai colocar em prática. Isto é obrigação. Então, treinamos em sala de aula. É muito interessante, a Ana Paula falava agora há pouco de feedback, né, no bloco anterior, e é uma realidade. A grande maioria dos líderes não tem como hábito dar feedback. O feedback é difícil, principalmente quando ele é um feedback considerado corretivo. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, feedback, damos as técnicas, treinamos em sala e damos como tarefa: olha, você tem agora que aplicar em todos os seus liderados antes do nosso próximo encontro no treinamento. Então, o método ele é muito focado em prática e em resultados. Muito, muito, muito. Com metodologia do coaching, da terapia organizacional, enfim, né, uma salada de frutas aí que a gente pegou. Quais são os serviços oferecidos pela sua empresa, pela MVA? A MVA, hoje nós temos treinamentos, nós fazemos hunting, contratação de executivos, fazemos coaching, fazemos seleção de pessoas, enfim, temos uma gama ampla de serviços. Implementamos a área de recursos humanos para aquelas empresas que não tem um RH ainda estratégico, né, que o RH ainda é focado na administração do pessoal. Então, a gente implementa indicadores para que ajude a empresa a sentir que a área de recursos humanos ela é estratégica, ela dá resultados, ela é fundamental para que a empresa alcance seus objetivos. Ótimo. Voltando a falar um pouquinho aí desse seu método, desse seu produto de líderes, comentar com a gente porque é um produto que você foi precursor aí, que é a Escola de Líderes, certo? Você quer complementar alguma coisinha sobre essa ideia da Escola de Líderes? Vi que você está com um livro. Nós temos aqui uma apostila da Escola de Líderes. Esta apostila é personalizada. Por acaso, essa é de uma empresa que nós estamos em plena execução, que é a Sanco Espumas, né? É uma empresa de espumas da América Latina. A Escola de Líderes é um produto que tem um objetivo de desenvolver as lideranças em vários tópicos, como gestão de pessoas, técnicas de comunicação, motivação, feedback, enfim,
legislação trabalhista, é realmente a formação do líder para que ele dê melhores resultados junto da sua equipe. E ela é estruturada em 5 encontros de 8 horas, que a gente faz isso, né? Fazemos um encontro de 8 horas, tarefa de casa, 15, 20 dias para que a pessoa coloque em prática, volta para o segundo encontro, verificamos como foi o resultado, o que deu certo, o que não deu, o que pode ser melhorado, quais as dificuldades que a pessoa teve, novas técnicas, nova tarefa de casa e assim por diante. Essa é a ideia. Walter, eu acho que a pergunta que o RH que está nos assistindo, ele deve estar querendo fazer é quando ele deve usar os serviços da MVA. Quando ele deve usar, por exemplo, a escola de líderes. Ah, legal, querido. A gente sabe que treinamento é algo que é um tanto quanto questionado dentro das empresas. Todas as vezes que uma direção quer cortar verbas, corta em treinamentos, né? Principalmente pela questão de resultados. Nós entendemos que quando você quer desenvolver líderes, você tem vários caminhos para fazer isso. Se você tem, por exemplo, um gerente, um diretor da empresa para desenvolver, eu diria que o melhor caminho é o coaching, porque o coaching vai dar um resultado muito bom, super interessante, e ele é individualizado, né? Na maioria dos casos. Existem coaching para grupos e tal, mas pensando numa pessoa sozinha, o melhor caminho é o coaching. Se tem uma equipe para ser desenvolvida, né? Várias pessoas que precisam de alinhamento de conceitos, de melhores resultados, enfim, nós indicamos a escola de líderes. Lembrando que a escola de líderes dá um resultado muito parecido com o coaching. Hoje existem várias pesquisas que mostram que o coaching é a melhor ferramenta para dar resultados. Ele chega a ter um índice de produtividade de até 70%, até 80%. A maioria dos treinamentos conseguem chegar a 15%, 20%, os bons treinamentos de liderança, né? A escola de líderes a gente chega a 40%, 45%, muito próximo do coaching, porque tem uma metodologia diferenciada, né? Lembrando que é para grupos e o coaching é individual. Eu tenho uma curiosidade. Pois não. Curiosa essa moça. Curiosa. Queria saber, nessa sua trajetória toda... Eu acompanho essa curiosidade dela nos textos que ela escreve nos blogs, na educação de filhos, que tem tudo a ver com liderança. Né? Que também é uma escola de líderes em sem casa. Sem dúvida nenhuma. Criando filho, liderando equipes, não é isso? Isso mesmo, é uma articulação dessas semelhanças, sim, que depois a gente comenta um pouquinho. Queria saber, Walter, na verdade, sobre a sua percepção durante toda a sua trajetória como profissional em recursos humanos, como consultor, como coach. Se você vê uma diferença no interesse dos líderes em se desenvolverem pessoal e profissionalmente, se é perceptível essa mudança ou se você acha que ainda há muita resistência por parte dos líderes com relação às propostas de desenvolvimento das competências? Que pergunta aí? Profunda. Profunda mesmo. Quando existe um estudo que fala de conhecer um sistema, né? Seja esse sistema uma empresa ou seja esse sistema uma pessoa, e existem 2 fatores que mostram que todos nós adoramos mudança. Todos nós adoramos mudança. Porém, todos nós resistimos à mudança. É algo extremamente interessante. Nós criticamos muito, os líderes criticam muito. Essa empresa nunca dá treinamento, essa empresa nunca faz treinamento, essa empresa não investe. E aí, de repente, a gente manda um convite para um trabalho de treinamento. E aí, o resultado que vem é, caramba, mas em pleno sábado, 8 horas, o dia inteiro num treinamento. Perfeito. Essa resistência ela é comum. Então, a metodologia da escola de líderes, a gente trata isso de uma maneira bem interessante. O primeiro dia é um dia que a gente usa para conquistar essa liderança. Trabalhamos o tema motivação, comprometimento, trazer a responsabilidade para si,
Aí a partir do segundo dia está quebrado, é conteúdo, conteúdo e resultado, né? Mas é interessante saber isso. Quando a gente entra numa empresa para fazer um trabalho de consultoria, por exemplo, existem resistências enormes, né? Todo mundo resiste, a grande maioria resiste. Se nós formos demitir quem está resistindo a isto, nós vamos ter que demitir todo mundo em todas as empresas. Então a gente tem que entender qual é a mudança que está sendo reprimida naquela empresa e por quê, né? Para que facilite a transformação que precisa acontecer, né? Walter, você acha que nas empresas, normalmente o líder, quando é promovido, a empresa ele não está preparado, né? Normalmente, via de regra. Existem alguns casos em que as pessoas se preparam, a empresa investe, a empresa tem programas, mas infelizmente uma grande parte das empresas não tem um programa de treinamento como deveria ter. E numa emergência precisa-se de um líder, vai aquele que é o melhor funcionário, é o que tem desempenhado bem o seu papel, né? Você acha que investir, o treinamento para essas pessoas, ele é muito necessário nesse momento, tem que se esperar um pouco? E outra pergunta, na sua vivência, você acha que isso ainda acontece ou está diminuindo nas empresas? Quirino, bela pergunta. Está diminuindo nas grandes empresas. Nas empresas de médio e pequeno porte, a prática é essa. Ainda se promove aquele funcionário que tem o melhor desempenho. E, aliás, abrindo um parêntese, né, as pessoas ainda promovem quem dá o melhor resultado, né? O operador produz lá 120 peças e a meta dele é 100, então ele deve ser o próximo líder. Ao invés de promover pelo potencial dessa pessoa, potencial de liderança, de obter resultado através do outro, capacidade de dar e receber feedback, de aglutinar as equipes. Então acabam promovendo pessoas que só são bons operadores e que deveriam ser bons operadores e ter investimento e reconhecimento por isto, e não serem promovidos. Promoveu, tem que desenvolver, né? Aí tem que investir, tem que desenvolver, tem que capacitar essa pessoa para que ela porque não tem volta, né? Não é um caminho que você pode voltar para trás. Não dá para voltar. É uma responsabilidade muito grande quando você promove um bom técnico ou um bom operador, como você disse, a um cargo de supervisão. Ele vai liderar equipes, né? Se não der certo, é uma responsabilidade muito grande, porque você não vai poder depois falar, olha, não deu certo, agora você volta, vai ser operador de novo. Vale a pena até esclarecer isso. Qual é a diferença que existe entre desempenho e potencial, né? O desempenho é algo passado, o potencial é futuro. O desempenho é real, é mensurável. O potencial é um prognóstico que você faz. É algo virtual, né? O desempenho pode ser medido facilmente, o potencial não. Você tem que imaginar, através de testes, de dinâmicas, de entrevistas, se ele tem ou não condições de ocupar aquele cargo. Então há uma diferença grande e eu aconselho as pessoas a não promoverem pelo desempenho, promovam pelo potencial aliado ao desempenho, mas não só pelo desempenho. Ok. Eu vou pedir licença mais um pouquinho, nós vamos fazer mais um intervalo rapidinho, nós já voltamos, não sai daí, fica com a gente, tá? Colégio São Carlos,
Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. De volta com o programa GRH, hoje entrevistando o Walter Assunção, diretor da MVA, psicólogo e Master Coach. Ana Paula, temos perguntas? Temos muitas perguntas dos nossos telenautas e se você ainda não mandou, mande, aproveite essa oportunidade única de falar com o Walter,
que é fantástico sempre ouvi-lo falar, como diz o Edivaldo Almeida, que te manda um abraço. Caro amigo Walter, é sempre um prazer ouvir você falar. Edivaldo, grande abraço, saudades, meu amigo. Belos tempos que trabalhamos juntos, né? Bom, o Ricardo, não diz aonde é, ele te pergunta, Walter, as empresas de hoje estão dando preferência para os profissionais formados em áreas técnicas ou em universidades? É interessante. Eu diria que existe uma carência muito grande no mercado de profissionais da área técnica, né? Talvez uma demanda muito grande, mas, por outro lado, existe uma demanda muito grande também de profissionais de nível superior, especialmente engenheiros, né? A gente sabe que há uma demanda que não foi suprida pelas universidades brasileiras, existe uma importação de profissionais de engenharia de outros países. A área de engenharia é extremamente carente hoje, em todos os segmentos, seja engenheiro civil, seja engenheiro de processo, seja um engenheiro de vendas, né? Uma área que cresce muito é o vendedor técnico, que precisa ter um curso de engenharia. Se essa pergunta foi feita com um cunho pessoal, né, o que eu faço, o que eu sigo, eu diria que a pessoa deve seguir realmente aquilo que está no coração dela, ou seja, o que você gostaria de ser, né? Quando eu cheguei em São Paulo, há 28 anos, eu fui duramente criticado porque eu queria fazer psicologia. Os meus vizinhos, que eram muito bem de vida, né, insistiam o tempo inteiro para que eu fosse ferramenteiro, porque era o que dava dinheiro naquele momento. Mas não era interessante para mim, eu não tenho a menor vocação para ser ferramenteiro, né? Então eu diria isso, siga aquilo que você realmente tiver no coração, que você vai vencer, seja a área técnica ou não. A chave do sucesso, né, Walter? A Flávia pergunta, os jovens da geração Y querem subir na carreira com mais velocidade. Como os RHs das empresas lidam com esse tipo de funcionário, ou devem lidar, né? Eu creio que são poucos ainda, infelizmente, os RHs que têm ações voltadas para cada uma das gerações, né? Seja ela geração Y, geração X, né? Qualquer uma delas. Mas percebe-se que realmente o jovem, ele quer colher sem plantar. Ele começa hoje, ele já quer ser reconhecido, ele já quer ser promovido, enfim. Uma prática que eu acho que vale a pena é o RH fazer com que ele cresça de uma outra forma, que ele tenha uma carreira em Y, que ele tenha desafios o tempo inteiro, porque o jovem quer desafios o tempo inteiro, né? Por outro lado, até seguindo uma linha que a própria Ana Paula compartilha, é preciso ter ações também com os baby boomers, porque é um público teoricamente, desculpem quem não for, né, teoricamente mais acomodado. E a velocidade que o mercado imprime hoje e exige hoje precisa fazer com que essas pessoas também se movam mais, né? Então tem que ter ações para todos os públicos. E para os jovens em especial, eu diria, não os deixem parados. Façam-os ter desafios a cada momento, a todo momento. E óbvio, né, a conscientização de que é preciso plantar para poder colher, né? É verdade. Bom, uma pergunta de alguém que se identificou como RH, quer saber, como posso me aprofundar mais na área de RH? Quais os treinamentos oferecidos hoje no mercado, Walter? Dá para você comentar até um pouquinho do portfólio da MVA nesse segmento, ótimo, né? Nós temos na MVA, ela não se identifica a pessoa, não, né? Mas se você quiser, entre em contato conosco, nós temos um treinamento chamado Formação de Analistas de Recrutamento e Seleção, em que a gente aborda desde a criação de missão, visão, valores para a empresa, até como fazer um mapeamento de competências, como descrever um cargo, como fazer uma seleção por competências, como elaborar um planejamento para o treinamento, como executá-lo, como avaliá-lo, enfim. Então, esse é um treinamento que eu acho que vale a pena, e dentro dessa metodologia que a gente usa.
Legal, então você... Não, mas eu acho que só o interesse dela em buscar esse desenvolvimento, porque é uma coisa que tem que ser adequada também, né? Às vezes a necessidade dentro da empresa que você está vem antes da sua preparação. Então é melhor você se preparar antes da necessidade e acreditar nisso, porque uma coisa é certa, quando o mestre aparece, quando o discípulo está pronto, aparece. Né? Quirino, perfeito. Normalmente as pessoas ficam esperando uma promoção da empresa e não se preparam para isto, né? Então, perfeito o que você falou, né? Correr atrás antes, se antecipar. Bom, a Renata quer saber um pouquinho sobre a didática em treinamentos. Então ela pergunta assim: a didática às vezes não ajuda muito durante os treinamentos. Quando o público está mostrando desinteresse, qual a melhor forma de chamar a atenção deste público e voltá-los aí para uma melhor apreensão desse conteúdo? Nossa, que pergunta! Contratando um bom palestrante, um bom profissional. A gente se depara com isso, Renata, o tempo inteiro. Quando a gente encara um treinamento, o primeiro dia de treinamento, normalmente a gente ouve, principalmente em grupos de gerentes, de supervisores, um pessoal que tem aí uma maior liberdade para falar dos seus sentimentos. Recentemente, numa empresa, um deles disse o seguinte: Walter, esse treinamento não vai dar resultado. Quem deveria estar aqui não está. Quem deveria estar aqui era meu diretor, era meu presidente. A gente não consegue mudar nada. E eram os primeiros minutos do treinamento. E eu fui... Primeira dica que eu dou, Renata: nunca entre nesse enlace, né? Nunca entre nesse embate, melhor dizendo, porque vai virar uma discussão inócua. Ninguém ganha com isso. Nesse caso específico, eu disse para ele que se por acaso o dono da empresa, os diretores estivessem lá, o resultado seria melhor, porque uma mudança que vem de cima para baixo, ela é mais fácil. Mas eu perguntei se havia exemplos de empresas que mudavam de baixo para cima. E ele não soube me responder. Então eu perguntei para ele se ele já tinha ouvido falar numa pessoa que nasceu no estábulo, né, onde só nasciam animais, e que nasceu fugindo, né, da polícia na época, e a humanidade se transformou em antes e depois dele. Ele me questionou: você está falando de religião, né? Eu falei: tá, então vamos falar de um outro. É um fato histórico, né? Independentemente de se você está falando do cristianismo, mas é um fato histórico. Né? Aí eu perguntei se ele já tinha ouvido falar também de uma pessoa que ficou preso quase 28 anos porque lutava pela igualdade entre brancos e negros, e que ao sair da prisão, a primeira decisão que tomou foi perdoar os brancos que o fizeram aquilo, e foi eleito presidente da África do Sul. Aí eu perguntei: veio de cima para baixo ou de baixo para cima? Ele falou: mas está longe. Eu falei: tá, então vamos falar de alguém que saiu de Garanhuns, num pau de arara, que foi metalúrgico em São Bernardo, que pôs na cabeça que deveria ser presidente da República, e hoje é um dos maiores líderes do mundo. Veio de cima para baixo ou de baixo para cima? Enfim, e agradeci muito por ele ter trazido essa questão, porque ele me deu a oportunidade de mostrar o poder que aquele grupo tinha para mudar a empresa. Então, Renata, dicas: nunca entre em conflito, em combate com as pessoas. Existem técnicas de programação neurolinguística, existem técnicas diversas, uso de jogos, de vídeos. O tempo inteiro a gente vai mudando de uma técnica para outra para pegar qual é o melhor canal de aprendizagem daquela pessoa. Onde que a gente vai tocá-la. Essa pessoa em especial que eu estou falando, no final do treinamento eu fui presenteado por ela. Eu não queria receber, mas me deu um presente de um valor fantástico, né? Agradecendo por tudo que aconteceram naqueles 5 dias de treinamento. Nossa, que bacana, Walter. Foi ótimo. Beleza de história. Obrigado pela oportunidade de contar isso, viu, Renata? Foi legal. E se você permite me completar, dando essa dica para Renato, outro dia eu vi um comentário de um amigo no Facebook, que ele estava participando de um treinamento, e aí ele posta, né, indo para o cofre, que eles vão postando, né, indo para o cofre. 20 minutos depois ele posta:
acabei de descobrir que coffee break mata a fome, não sono. Foi fantástico. Às vezes a gente quer dar o coffee bem na hora que as pessoas estão cochilando e ele volta dizendo, como participante do treinamento, que peraí, não, talvez é a didática, a postura ali do profissional que tem que mudar. E o coffee não matou meu sono, matou minha fome. Então, essa dica do Walter foi fantástica. Então, tem que ter carta na manga. Então, tem que ter um jogo, tem que ter uma dinâmica para você acordar mesmo, para você se interessar, tem que usar filmes, metáforas, alguma coisa que a pessoa fica esperando aí a moral da história e você nunca dá. A pessoa se interessa, então você vai plantando isso, não dá nem o produto pronto, mas vá plantando que ela vai se interessar, né? Mas tem que ter muito jogo de cintura quando você está à frente de um público mesmo, né, Walter? Eu só acrescentaria que eu acho que as ferramentas são importantes, tudo isso que vocês falaram, mas eu também acho muito importante você desenvolver a sua percepção, né? E a percepção a gente desenvolve ouvindo as pessoas, né? De tanto ouvir as pessoas, chega uma hora que você bate o olho, você entra numa sala de aula, você bate o olho e você percebe pela postura de cada um aquilo que está acontecendo na sala. E aí você pode usar a ferramenta mais adequada para evitar o problema e não esperar o problema acontecer para você agir posteriormente, né? Via de regra, as pessoas no começo de treinamento, pegando a linha de Quirino, elas estão assim. E é uma postura corporal que significa, será? O que essa pessoa está dizendo? Será que serve ou será que não serve? Quando eu vejo um grupo que está dessa maneira, eu interrompo o meu programa, obviamente, né, seguindo o que vocês acabaram de dizer, eu interrompo o meu programa e uso uma técnica de convencimento, seja ela qual for, para que o grupo acredite, caramba, funciona. Depois disto, aí sim eu volto para o meu programa. E ainda dentro dessa linha de desenvolver a percepção, quando no passado eu começava treinamentos de negociação, por exemplo, dizendo assim, a maioria das pessoas acham que confiança é fundamental para negociar. E eu digo, você só negocia com quem você não confia. Começava de uma maneira polêmica. E gerava um alvoroço na sala, enfim. Porque as pessoas discordavam disso, porque entendiam confiança como algo que tinha a ver com julgamento de valor. E eu estava querendo dizer assim, se suponhamos que eu vá sair para tomar sei lá, o Quirino me chame para algum lugar, Walter, vamos para um passeio? Se eu confio, eu sei que o Quirino sabe o que eu gosto e ele vai fazer o que eu gosto, eu aceito na hora. Se eu não confio, eu digo, Quirino, tudo bem, mas para onde? Quanto tempo? Como vai ser? A partir desse momento, eu passei a não utilizar mais essa polêmica. Eu peço que eles leiam um texto que diz isto e que eles discutam o texto e tragam isso num poema, numa música. Fica muito mais leve, mais descontraído, mais interessante e mais adulto, para que ninguém durma e ache que o café desperta sono. Isso mesmo. Walter, seu contato? www.mvatreinamentos.com.br, telefone 11 31 14 31 10 14 41 31 10 14 41. Quero agradecê-los por estar aqui mais uma vez, é sempre uma honra enorme, e quero convidar as pessoas aos RHs principalmente, que queiram desenvolver as suas lideranças, que queiram fazer com que elas tenham realmente um resultado mais interessante, que nos contatem, porque a Escola de Líderes tem sido um sucesso enorme. Várias empresas já passaram por isto, e todas elas estão nos meus contatos como recomendações. Obrigado. Obrigada, Walter, Quirino, TV ABCD, todos os nossos telenautas. Boa semana e até a próxima. Obrigado, TV ABCD, obrigado a GRH, obrigado a você que esteve conosco. Uma ótima semana e que Deus nos proteja.